Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vaguei mundo afora, Aleluia. mas não encontrei o que tenho agora. Aleluia. Eu tenho você. Aleluia. Feche teus olhos. Só tenho Jesus. você. Sim, Senhor. Só temos a Ti. Eu vaguei mundo afora, Aleluia. mas não encontrei o que tenho agora. Aleluia. Eu tenho você. Sim, Jesus. Eis-nos aqui para os teus Só tenho propósitos. você. Um lugar para pertencer. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler os versículos do 1 ao 8. Aleluia. Eu vou ler um, vocês leem o outro, e assim, quando chegar no final do culto, ninguém vai poder dizer que não pregou. Amém? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós atravessamos dias difíceis. Há poucos dias atrás nós
atravessamos uma epidemia terrível que dizimou, que matou muitas pessoas. Essa pandemia, ela não só matou pessoas, mas ela, de muita gente, destruiu sonhos, projetos, colocou muita gente dentro de quarto escuro. Quantas pessoas nós não conhecemos que vivem os dias de hoje à base de remédios? Pessoas que de alguma forma, por conta do resquício da pandemia, têm vivido longe dos relacionamentos. A pandemia parece que passou. A onda de coronavírus parece que ficou controlada ou houve um controle. Mas nós percebemos que uma nova epidemia está surgindo. E essa nova epidemia chama-se solidão. Quantas pessoas não conhecemos que estão vivendo debaixo de muita solidão? E eu gostaria que você entendesse e discernisse comigo que essa é a epidemia do momento. Mas embora as pessoas estejam em solidão, nós percebemos que lá no fundo da alma existe uma necessidade de se encontrar a um lugar para pertencer. A solidão é um vazio dentro do ser humano que procura entender quem é, o que é, para que veio, para que vive. Mas também tem uma necessidade dentro dele de pertencer a algum lugar ou a alguém. Eu me lembro que antigamente nós víamos muito isso. As pessoas, Anderson, elas costumavam deixar o trabalho, deixar a família, e elas iam para uma floresta, iam para uma mata fechada, para tentar se redescobrir. Isso era muito comum na década de 70, 80, até na década de 90. Isso era muito comum, as pessoas se refugiarem, ir para um lugar para tentar descobrir quem eu sou, por que é que eu estou aqui. Mas nós percebemos que o dia de hoje, com a solidão que está dentro do ser humano, a pergunta mudou, Adriana. A pergunta é: a que lugar pertenço? Eu pertenço a quê e a quem? Deixa eu dizer algo para você, igreja poderosa e preciosa. Pertencer é uma necessidade humana dada por Deus. Todos nós precisamos e queremos a segurança de pertencer a uma família, a um grupo, a uma equipe. As pessoas, elas precisam de nós o quanto nós precisamos delas, para que de uma forma saudável sermos contribuintes ou poder contribuir na vida das pessoas. Então, se eu pudesse dar um título aqui para esta ministração que quero compartilhar com você hoje, nesse devocional, o título seria O Encaixe Certo. Onde você se encaixa na família de Deus? Você entende que pertence a essa família? Deixa eu dizer algo para você. A cepa é um lugar para pertencer. A família de Deus é um lugar para se pertencer. A igreja do Senhor Jesus, e quando estou falando de igreja aqui, agora eu quero abrir o leque. Eu não estou falando simplesmente da igreja local, a comunidade evangélica, pescadores de almas, a cepa. Estou falando da igreja de Jesus. A igreja orgânica, sobrenatural, viva de Jesus. A igreja é um lugar para se pertencer. E antes de continuar aqui, Riquelme hoje está na nossa mídia. Ô louco, Riquelme. Fica tranquilo que não farei com você como faço com a sua mãe. Não vou te expor. Proposta é ouvir sua mãe aí em algum lugar. Tá lá, Elô. Tudo bem, Elô? Saudade de você, hein? Eu queria que você passasse aquela foto, Riquelme, dos nossos líderes aqui da nossa igreja.
Olha que povo bonito. Essa equipe é um lugar para você pertencer. Eu estava orando por essa turma aí, olhando essa foto, e eu comecei a perceber aqui o quanto tempo essa galera está com a gente. No mínimo 5 anos. A Lu, talvez, ela seja a mais jovenzinha a ingressar aqui na nossa equipe, mas o seu esposo já está conosco pelo menos há mais de 10. Então, como a Bíblia diz que eles são um, então, Lu, você já está conosco pelo menos há mais de 10. Olhando para essa equipe e orando por eles, eu notei que cada um aqui carrega uma habilidade. Cada um aqui tem uma forma especial de servir o corpo de Cristo. Cada um aqui pertence ao corpo de Cristo. E eu queria dizer para você que está aqui, que faz parte desse corpo, que você pode contar com essa equipe para te servir. Nós estamos aqui para te servir. E o trabalho dessa equipe aqui é desafiador. O nosso trabalho é servir a nossa comunidade. E nós entendemos que nós não conseguimos fazer isso sozinho. Por isso nós decidimos pertencer a um corpo, ao corpo de Cristo, a igreja. E o nosso desafio é que você também, junto conosco, possa servir essa comunidade, possa servir esse bairro que nós estamos inseridos, possa servir todo aquele que de alguma maneira está buscando um lugar para pertencer. Então, no nome de Jesus, se você puder dar um aplauso a Jesus por essa equipe maravilhosa. Obrigado, Jesus. Eu fiz questão de colocar essa turma como descanso de tela do meu computador, para não me esquecer de orar por eles. Já vivemos cada história aqui com essa turma, coletiva e individualmente. Hein, Fernando? Gerson, Kelly, Rogério, Rômulo, Leitão. Quem conhece o Leitão? É o surfista da igreja. João, ô João, como eu tenho orado por você. Wellington, Daiane, que está multiplicando. Iris, Lázaro. Professor Maurício. Que benção. O Elitinho. Eu percebi aqui que nessa equipe aqui tem pelo menos 2 pessoas que não se casaram ainda. Mas deixo isso para mais tarde. A cepa é um lugar para você pertencer. Passa aquela outra foto, por favor. Nós estamos escrevendo uma história. E a gente quer muito que você pertença a esse corpo. Existe uma diferença em estar e pertencer. Existe uma diferença de vir aos domingos e dizer aqui eu sou da cepa. Estou lá naquela igreja. Pertencer é servir. Pertencer é dedicar a sua vida. Pertencer é dizer, ei, conta comigo, estamos juntos. E quando falar conta comigo, estamos juntos, tem que estar junto de verdade. É chorar, é sorrir, é avançar, é retroceder. Pertencer é viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Essa é a nossa igreja. Sejam muito bem-vindos a ela. Aleluia. Outro dia, o Fernando Bueno, que não está naquela foto, mas faz parte dessa equipe, ele não estava, ele mora em Atibaia, alguns quilômetros daqui. Aqui em um culto, ele chegou no meu ouvido e falou assim, pastor, essa igreja não é uma igreja para se visitar. Essa igreja é um lugar para pertencer. E eu fiquei pensando nisso, remoendo isso, orando sobre isso. Por isso quero compartilhar esse devocional com você. Todo mundo na sociedade
tem essa necessidade de pertencer. O ser humano, ele foi criado por Deus e Deus colocou dentro do ser humano a necessidade de pertencer, de fazer parte, de estar num time, de estar numa equipe. Eu já falei aqui com você. Essa questão de pertencer, ela é tão poderosa, é algo que realmente é dado por Deus, que o camarada está lá de boa. A irmã dele vai casar, vai sair de casa. A casa vai ficar só para ele. Agora ele vai poder desfrutar e gastar o dinheiro dos pais sozinho. Mas ele é tão cheio de Deus, que ele fala, não, também quero casar, também quero ir embora. Eu preciso pertencer a alguém. Estou falando da minha vida. Preciso. E aí o cara vai e casa também e deixa os pais só, né? Onde eu poderia estar desfrutando agora da casa só minha. Minha irmã foi embora. Mas essa questão de pertencer, ela é tão poderosa que a gente se casa. E a gente casa para pertencer a alguém. A gente forma família. E a gente forma uma família para pertencer à família. Tem gente que fala, eu estava tão bem, fui pertencer a alguém. Fiquei melhor ainda, hein? Vira para o seu vizinho aí, você, Joyce, vira para o William aí e fala, irmão, você é uma grande bênção na minha vida. Mas essa questão de pertencer é tão importante que as grandes empresas trabalham isso muito forte nos seus funcionários, porque isso traz resultados impressionantes. Eu me lembro que há mais de 20 anos atrás, esse ano eu estou fazendo 25 anos de casado. Vocês precisam me dar um troféu. Não, dá um troféu para minha esposa. 25 anos, meio século. Eu compartilhei com um pastor amigo meu, ainda ontem, sobre isso. Ele falou, você vai fazer uma festa, né, cara? 1/4 de século, isso. É bodas de prata. Quando faz 50 anos de casado, não é bodas de ouro? Quando faz 25, bodas de prata. Ele falou, você precisa fazer uma festa. Eu falei, eu vou fazer uma festa. Mas, pelo menos há 20 anos, enquanto eu morava lá com os meus pais, eu me casei e fui morar com eles e fiquei lá 5 anos, morando lá na propriedade deles. Ainda moro hoje, né, irmão? Porque eu vou lá todo dia jantar, almoçar, comer. Mas o fato é que em um dos imóveis lá do meu pai, a pastora Arlete, ela fez uma biblioteca. Inclusive, nessa semana, o Fábio está até reformando lá, né, Fábio? Você tem que deixar tinino lá, viu, irmão? Que a igreja vai lá visitar a biblioteca da pastora Arlete. Mas para subir, primeiro você tem que se preparar fisicamente, porque... E eu me lembro, pastor Arlete, não sei se você vai recordar, de um livro de capa verde que conta a história da Starbucks. Starbucks é uma cafeteria e ela tem mais de 15 mil lojas espalhadas pelo mundo inteiro. E eu me lembro que eu fui ler esse livro, eu estava passando ali, olhando os livros, e peguei e comecei a ler e contava a história da Starbucks, como ela foi fundada, de que maneira ela foi fundada. Aquilo me chamou a atenção e eu comecei a ler aquele livro, e a história daquela cafeteria começou em uma famosa avenida em Paris, chamada Champs-Élysées. Estou com vontade de ir lá de novo. É que, na verdade, o ano passado eu tive vontade de ir lá, nunca fui. E esse ano eu estou de novo. E um dos fundadores conta ali no livro que ele sentou ali naquela cafeteria e começou a conversar com um senhor que estava ali. Nessa Champs-Élysées é muito comum reunir ali os magnatas, os homens mais ricos do mundo. Eles passam por ali. E esse jovem começou a conversar com esse senhor, e esse senhor começou a contar coisas muito importantes sobre negócios, mas mais do que isso, começou a contar coisas importantes sobre a vida, sobre a família, sobre um lugar de pertencimento. E ali, aquele jovem que fundou a Starbucks, ele pegou aquilo e ele falou,
o meu negócio vai ter que ser um negócio cuja ideia é que as pessoas entendam que elas precisam pertencer a esta comunidade. E eles então fundaram a Starbucks, e até hoje eles treinam os funcionários para que eles proporcionem aos seus clientes um sentimento de pertencimento. Então a ideia da Starbucks não é vender simplesmente café. Eles criam uma comunidade, então os funcionários, eles são tão receptivos, eles criam uma ideia ali de relacionamento, para que todo mundo que vai lá tomar café, se sinta parte daquilo. E com isso, eles vendem café. Tanto é que a Starbucks cresceu demais, avançou demais, se tornou uma das melhores cafeterias do mundo, não porque vende um bom café, mas porque é um lugar onde as pessoas se sentem acolhidas. Elas entendem que pertencem àquela comunidade. Pensando nisso, eu queria fazer uma pergunta para você. A que lugar você pertence? Onde você acha que você se encaixa? Nós lemos aí, coloca o versículo de número 3 de Romanos, Riquelme, por favor. Aleluia. Olha o que diz o apóstolo Paulo no versículo de número 23. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. O que Paulo está dizendo aqui nesse versículo? Que você precisa saber quem você é. Que você precisa pensar com muita precisão a respeito de você mesmo. Às vezes, irmãos, nós temos uma leitura errônea sobre nós. E por ter uma leitura muito errônea sobre nós esquecemos que quem tem toda a primazia é Jesus Cristo. O ser humano, de forma geral, por não saber quem é, por não saber a que lugar pertence, ele tem uma leitura totalmente equivocada a seu próprio respeito. Então Paulo começa a dizer aqui, olha, pense com precisão sobre você mesmo. Se eu fizesse uma pergunta para você, como você me responderia? Tipo, quem é você? Se eu chegasse em você e falasse assim, irmão, cita para mim 3 pontos positivos da sua pessoa, o que você me responderia? Então Paulo está ensinando aqui, olha, pensem com precisão, saiba quem é você. Se você ler o versículo 4 e 5, por favor, Riquelme. Você vai ver ele dizendo, da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. A pergunta aqui é, a que lugar você pertence? De acordo com esse versículo, nós entendemos aqui que nós temos um papel a cumprir. Por que nós pertencemos a esta comunidade? Por que é que nós pertencemos à igreja, ao corpo de Cristo? Porque nós temos um papel para cumprir. E se você ler o versículo 6 a 8, você vai ver que, tendo um papel a cumprir, existe uma maneira de você fazer isso. Aí ele diz, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, profetiza-o. Faça de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir,
sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. O que isso significa para mim e para você, baseado nesses versículos que nós estamos lendo? Cada pessoa tem uma função a cumprir. Lembra? Esta igreja é o lugar que eu escolhi para pertencer. E pertencendo a ela, o que devo fazer agora? Como fazer? A Bíblia nos ensina. Eu não posso simplesmente ser alguém que vem aqui aos finais de semana, levanto a minha mão, choro um pouco, dou glória a Deus, e vou viver uma vida desconectada do corpo de Cristo. Não! Nós pertencemos ao corpo de Cristo. E agora, nós temos uma função a cumprir. A Bíblia, ela ensina que o corpo de Cristo, ela tem os seus membros. Ele faz essa alusão como um corpo físico. Observe, o meu corpo tem a mão direita, a mão esquerda, tem a cabeça, os olhos, os pés. Cada membro do meu corpo tem uma função específica. Pergunta aí para o seu pé direito, se ele consegue pegar as coisas exatamente como as suas mãos pegam. Não pega. Por quê? Porque cada membro tem uma função a cumprir. Tal como o corpo humano tem várias partes individuais, com funções muito específicas e precisam uma das outras, também como membros do corpo de Cristo espiritual, temos habilidades muito específicas para que este corpo funcione com eficácia. Aí, irmão, a razão que você deve pensar com precisão sobre você mesmo. Aí a razão que você precisa saber quem você é. Porque se você não sabe de fato quem você é, como é que você vai poder contribuir com o corpo? Você está me entendendo? Está fazendo algum sentido para você? Vira para o seu vizinho e para ele, você está entendendo? Você tem um papel a cumprir aqui nesta comunidade sobrenatural de Deus chamada igreja. Todos nós que aqui estamos temos um papel a cumprir na igreja do Senhor. Porque se você não discernir isso, vai ficar chato. Você vai vir domingo, vai chegar uma hora que você fala, cara, não quero, eu só vou lá. Tá chato, os caras só cantam daquele jeito, o pastor só prega daquele jeito, o pão é sempre a mesma manteiga, o café é a mesma açúcar, não troca açúcar. A propósito, tinha café sem açúcar hoje, hein, irmão Roberto? Você tá chique, hein? Cuida da nossa saúde, porque da nossa vida, hein? Você tem um papel a cumprir aqui nessa comunidade. Agora, você não pode deixar se confundir pelo significado da palavra igreja. Porque geralmente quando nós falamos de igreja, irmãos, o que vem na nossa cabeça? O prédio. Ah, eu vou lá na igreja. Eu vou lá limpar a igreja. Eu vou lá pintar a igreja. Eu vou lá... Não se confunda com isso. Eu não estou falando aqui de prédio, de tijolos, nem de organizações. Não estou falando aqui de culto. Eu estou falando do funcionamento orgânico e sobrenatural da igreja. Você está aí comigo? Se você pertence ao corpo, sabe quem você é, Andy, você tem um papel a cumprir. Por onde você passa. Aqui, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no colégio, lá no transporte, aonde você passa, você é o corpo, você faz parte do corpo, você é um membro do corpo. Eu sei quem sou, eu sei que parte do corpo sou. Eu pertenço ao corpo. Então eu tenho um papel a cumprir. Qual era o propósito de Jesus, por exemplo,
quando ele esteve aqui? Lá em Lucas 19:10, diz que Jesus veio para salvar o que estava perdido. Então o propósito de Jesus, Mateus, era salvar aquilo que estava perdido. Quem que estava perdido? Só eu. Você não, você já estava achado. Jesus veio para me salvar, porque eu estava perdido. Lá em João, no capítulo 1, versículo 18, diz que Jesus veio revelar o Pai cheio de graça e verdade. Então, qual era o propósito de Jesus, Anderson? Revelar o Pai cheio de graça e verdade. Aí a gente vai vendo Jesus. O que mais Jesus fez? Jesus curou leprosos. Jesus curou uma mulher de um fluxo de sangue. Jesus curou um cego de nascença. Jesus, por onde andava, fazia amigos. Jesus, por onde andava, fazia discípulos. Jesus, por onde andava, e às vezes encontrava com aqueles homens religiosos, ele era firme no conselho que ele dava para a religiosidade. Jesus. Mas esse mesmo Jesus, ele foi entregue. Ele foi morto, mas antes de ser morto, ele foi esbofeteado, ele foi negado, ele foi traído. As suas mãos levaram cravos, ele foi pendurado no madeiro, pregado numa cruz. Esse é o Jesus que cumpriu o seu propósito, a obra de Jesus. E olha que coisa interessante, quando Jesus ressuscita, quando Jesus vai para o céu, o corpo dele não é transformado num novo corpo. Tanto é que lá em Jesus estão as marcas dos pregos. Lá nos seus pés estão as marcas dos cravos. Nas suas mãos os pregos. Certamente, se ele tirar a sua vestimenta, nas suas costas vão estar os vergões. E para que isso? Por que disso? Para lembrar o preço da redenção feita por mim e por você. Jesus, o nosso Jesus. Então a obra de Cristo, agora ela deve continuar. O corpo de Cristo, o Jesus Cristo ao qual nós servimos, está lá no céu, ressurreto, à direita de Deus. Mas ele edificou uma igreja e chamou do seu corpo aqui na terra. A igreja orgânica e sobrenatural de Jesus agora precisa caminhar. A igreja orgânica e sobrenatural de Jesus agora precisa avançar. Assim como o Clóvis já disse aqui, é missão da igreja cuidar das pessoas, da comunidade a qual ela está inserida. É por isso que você precisa entender que você pertence a alguém, a algum lugar. É por isso que você precisa entender quem é você. Você está aí comigo? Vira para o seu vizinho e pergunta para ele assim: você faz parte do corpo? A obra de Cristo agora deve continuar por meio do seu corpo espiritual e sobrenatural chamado igreja. O corpo de Cristo. Deixa eu falar algo para você. Se você colocou a sua fé em Jesus Cristo, então você pertence a essa comunidade orgânica chamada de igreja. Aceitei a Jesus, pastor. Sim, entreguei a minha vida a Jesus. Deixa eu dizer algo, você pertence ao corpo. Amém. Eu gostaria, no nome de Jesus, que esse entendimento pudesse explodir dentro da sua cabeça. Eu participo, eu faço parte de um corpo. E não tem como fazer parte de um corpo e não cumprir a minha função nele, irmão Roberto. Olha para você fisicamente. Cada membro do seu corpo cumpre uma função, sim ou não? Sim, os teus pés te levam para algum lugar. Os teus olhos te mostram o caminho. Os teus ouvidos ouvem. O seu nariz sente o olfato, o cheiro. A sua boca fala. Cada membro do seu corpo te leva para algum lugar, sim ou não?
te faz fazer, realizar alguma coisa, cumprir alguma função. Assim somos nós no corpo de Cristo, a igreja. Nós precisamos cumprir a nossa função. Você, irmão, tem um papel a cumprir como ninguém mais poderia fazer. Amém? Acorda seu vizinho e bate no ombro dele e fala assim para ele: você tem um papel a cumprir aqui. Acorda ele, chacoalha ele assim, ó. Acorda, irmão. Você tem um papel a cumprir no corpo. Agora melhora isso. Olha no olho, na bolota, Daiana, do olho dela e fala assim: olha, você é necessária. Você é necessário, irmão. Você é necessário no corpo de Cristo. Ninguém aqui é dispensável, não. Todos nós somos necessários na edificação desse corpo. Você tem habilidade, talentos, você tem um histórico, você tem experiência e pontos fortes que ninguém mais no mundo tem. Você sabia disso? Às vezes nós caímos no risco, pastor Floriano, de ficar nos comparando com os outros. Nós olhamos para o outro, ficamos nos comparando com ele. Ah, ele é mais inteligente. Ah, ele é mais isso, ele é mais aquilo. Ah, é porque ele tem isso. Ah, é porque ele tem aquilo. Ah, é porque Deus fez isso com ele. Ah, é porque... Ei. Você precisa saber quem você é. Você é filho amado. Você é indispensável no corpo de Cristo, a igreja. Aleluia. Só você tem habilidades, talentos, experiências e pontos fortes que mais ninguém no mundo tem. É exclusivo seu, irmão. Você também tem necessidades que Deus deseja sustentar. E disfunções e dores as quais Deus deseja curar à medida que você interage com outros membros dessa comunidade espiritual sobrenatural chamada igreja. Amém? Às vezes nós procuramos satisfazer os nossos desejos, nós procuramos curar determinadas doenças na nossa alma, lá fora, em outros lugares. Mas se você discernir no seu espírito que você pertence a um corpo, é o próprio corpo que vai dar saúde para você, membro. Você está aí comigo? Deus deseja curar a sua igreja. Ele cura o seu corpo. Então não é lá fora que nós vamos achar a cura. Não é lá fora que vamos preencher os vazios da alma, não. É o próprio corpo de Cristo sendo curado pelo cabeça chamado Jesus Cristo. Se você pensa sobre si, irmão, além do que convém, não verá que tem necessidades de outras pessoas. A grande verdade é que a gente quer voltar lá na década de 70, 80, 90. A gente quer ir para um lugar, uma mata, uma floresta, e ficar lá tentando se descobrir. Não, irmão, não é. Agora a questão não é quem sou eu. A questão é em que lugar pertenço, a quem pertenço. Você pertence ao corpo de Cristo. Sim. E você que ainda não pertence, hoje é sua oportunidade. Se você pensa além do que convém, você não verá que tem necessidade de outras pessoas. Mas se você pensa de si aquém do que convém, não se sentirá digno de permitir ser amado por outras pessoas no corpo de Cristo. É assim que é. Mas se você tiver pensamentos corretos sobre si mesmo, você será um candidato perfeito, não apenas para receber amor, mas para entregá-lo aos demais à maneira que Deus planejou. Você está entendendo que você faz parte do corpo? Aleluia.
Deus nos chamou para algo poderoso esse ano, meus irmãos. E nós só vamos conseguir discernir isso se de fato estivermos pertencendo ao corpo de Cristo. Se você estiver fora do corpo, você não vai discernir. A revelação de Jesus é para o corpo, o seu corpo, a igreja. As grandezas e as maravilhas que Deus quer fazer através do corpo serão reveladas ao corpo de Cristo. Então deixa eu reformular novamente as perguntas para você. Quem é você? A que lugar você pertence? Essa comunidade não é um lugar para ser visitado. Embora nós recebemos muito bem os nossos visitantes. Mas essa comunidade é um lugar para você pertencer. Pertencendo nela, onde me encaixo? Onde eu posso servir? Onde posso ser útil? Como posso adorar a Deus com os meus dons e as minhas habilidades? Como posso ser útil para que este corpo seja nutrido? Efésios capítulo 4, versos 15 e 16, Riquelme, por favor. Esses versículos são os versículos chaves que nós queremos caminhar nesse ano. O ano de crescimento. Olha o que diz o versículo 15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Aonde você se encaixa no corpo? E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Essa versão está na NVT, versão transformadora. Deus quer que você compreenda plenamente quem você é e a que lugar você pertence. Talvez, irmãos, em algum momento você se sentiu rejeitado. Às vezes na família, sua família biológica te rejeitou, excluiu. Talvez a patota lá do seu trabalho, a galerinha, a comunidade dos endemoniados te rejeitou. Talvez você, perna de pau, foi rejeitado lá no futebol, mesmo se sentindo o atleta da galáxia. Talvez dentro da sua própria comunidade, a igreja, você se sentiu rejeitado. Algum crente, membro do corpo, talvez de alguma maneira te rejeitou, gerou esse sentimento em você. Mas eu quero dizer para você que Deus quer que você saiba que você pertence à família dele. Você tem uma família. A sua família espiritual. Você não apenas tem uma família espiritual. Você deve pertencer
pertencer a esta família. E pertencendo a esta família, você precisa entender que você é necessário nela. Você está aí comigo? Você é muito importante nesta família. Mais do que importante, você é necessário. Deus conta com você. Deus quer extrair de você o seu potencial máximo. Deus quer curar esse sentimento de rejeição. Deus quer arrancar esse sentimento e complexo de inferioridade da sua vida. Você é necessário. Talvez você olhe para você e fale: não, mas eu não tenho com que contribuir. Que tal você mudar esse discurso? Deus não está preocupado com o que você tem para contribuir. Ele quer que você seja o sacrifício da contribuição. Como é que eu sou o sacrifício, pastor? Pertencendo. Onde você se encaixa? O corpo de Cristo está passeando na terra. Aqui é uma parte do corpo. Uma pequena parte. Mas a igreja poderosa, sobrenatural e orgânica de Jesus, ela caminha sobre a terra. É no escritório, é no condomínio, é no restaurante, é nas vielas, nos becos, nos guetos, em todos os lugares, os membros do corpo de Cristo cumprindo a sua função. Aqui é um lugar para você pertencer. Aleluia. Deus quer que você saiba que você pertence à família dele. Você acha que não tem, mas Deus tem te dado forças para atender às necessidades de quem está fraco. Às vezes nós nos envolvemos com os problemas da vida, e são tantos, que a gente se coloca numa condição de que eu não posso, não estou em condições de servir ninguém. Imagine se essa minha mão decidir hoje que não vai servir mais parte do resto do meu corpo. Porque eu bati ela, porque eu quebrei esse dedinho, ela decidiu que não vai fazer mais nada no corpo. Deus conta com você. Você é necessário. E Deus quer ver você pertencendo ao corpo dele, à igreja. Você está aí comigo, irmão? Faz sentido isso para você? Amém? Se faz com muito amor e com muito temor, eu quero liberar uma palavra sobre você. Você é membro do corpo vivo de Cristo na terra. Consciente de quem você é e a que lugar você pertence. A partir de hoje você vai caminhar numa dimensão diferente. A partir de hoje você vai subir a régua. A partir de hoje, seus olhos espirituais vão se abrir. As cortinas vão cair. As setas que estão obstruindo a sua capacidade de compreensão, elas vão abaixo. E você vai caminhar como um membro pertencente ao corpo vivo de Cristo nessa terra. E assim como Jesus, por onde você passar, você vai curar. Por onde você passar, você vai abençoar. Por onde você passar, você vai ser instrumento de bênção.
Por onde você passar, você vai ter uma palavra do alto para liberar. Por onde você passar, você vai ter um bom conselho. Por onde você passar, você vai ter uma oração do alto para liberar sobre aquele que precisa. Por onde você passar, membro do corpo, pertencente ao corpo de Cristo na terra. Você crê nisso? Fique de pé, por favor.